São Paulo. Paulo do Vale. Vamos lá então, ó, tricolor, ó, tricolor, ó, tricolor, ó, tricolor, ó, tricolor, bem amado. A verdade é o seguinte, né? O São Paulo vai para uma final onde pouca gente esperava, ganha o jogo de 3-1, como pouca gente esperava, e depois toma 4-1, 4-0, onde pouca gente esperava. Por isso que o futebol, ele é desse jeito, ele é apaixonante. E aí o nosso querido Paulo do Vale, as informações do São Paulo, tem Sul-Americana, vai ter agora o Campeonato Brasileiro, tem muita coisa importante pro São Paulo. E aí, Paulo do Vale, você que estava ontem no Allianz Parque. Isso aí, craque Neto. E aproveitando até, antes da gente até seguir falando desse futuro do São Paulo, o Rogério Ceni, ainda ouvindo o que disse o Rogério sobre a derrota, né? Como o Rogério enxergou, como ele explica ontem esse 4-0 que o time dele acabou sofrendo no Allianz Parque. Vamos ouvir Ceni. É muito difícil dizer para você. Taticamente é uma equipe que foi preparada com pouco tempo, mas competiu bem durante toda a competição, teve mérito na vitória por 3-1 sobre o Palmeiras. E hoje eu acho que o lado emocional, de juventude, a mesma juventude que te leva, que trouxe até aqui, hoje também logicamente sente um pouco o peso da partida. O time que jogou, o mesmo time que foi fantástico, jogou muito bem contra o Corinthians, foi fantástico, jogou muito bem contra o Palmeiras, foi o mesmo time que foi a campo, com um sistema de jogo parecido. Eu acho que nós não conseguimos render devido à qualidade também da equipe do Palmeiras. Duelos individuais, nós perdemos quase todos. E as segundas bolas, todas que sobram, caem no pé do Palmeiras. O Palmeiras sempre com chance de finalização em quase todas as segundas bolas. Eu acho que esse foi o grande diferencial. Vamos lá, Paulo. Bom, craque, aí o Rogério, que ontem acabou optando por escalar o mesmo time dos últimos jogos, né? Muita gente gostaria de ter visto uma outra escalação com o Luciano em campo, que é um jogador que vibra bastante. O próprio Arboleda também, né? Que retornou da seleção do Equador, mas o Ceni acabou preferindo por essa repetição. E aí acabou colocando um pouco na conta aí dessa questão do São Paulo perder a segunda bola, né? Não sei até o que você acha, craque, porque um 4-0, né, sempre chama atenção, o torcedor fica chateado, mas é até difícil pro treinador. Até achei que a coletiva do Ceni foi bem consciente, né, depois de um 4-0, né, humilde, ué. Se ele é mascarado, os caras metem o pau. Os caras que não gostam dele. Se ele é humilde, aí vão falar, falsa humildade. É, sempre o lado pejorativo, sempre o lado ruim com o Rogério Ceni. Pô, perdeu todas as segundas bolas, o Arboleda não tinha nem que ter ficado no banco. Errou no gol, no quarto gol, entendeu? Errou no terceiro gol também, entendeu? Agora ele falou a verdade, pô, jogou bem contra o Corinthians, o time, jogou bem contra o Palmeiras, o mesmo time. Por que eu vou mexer? Lembra quando a gente fez, acho que sexta-feira, não sei se foi sexta-feira o último programa nosso, acho que foi. Que o Éder poderia saber, como é que você vai tirar o capitão do time? Pode fazer isso não, cara. E aí a gente tem que mostrar e tem que ver pra você que tá aí ouvindo a Rádio Bandeirantes, né? Ouvindo os donos da bola, que o Palmeiras foi superior, ué. Os caras ganharam o jogo na moral, velho. Fizeram 2 gols. Que por sinal, o terceiro gol, acho que foi o gol mais bonito do campeonato. O terceiro gol foi o gol mais bonito do campeonato. Pô, o Dudu dá de calcanhar, vai na velocidade, sai fora do campo, faz a parábola, vem pra dentro, dribla o Diego Costa, que não era ele pra estar ali. Era o Léo Pelé. E estava errado o posicionamento. E aí ele passa a bola do jeito que ele passou para que o Rafael Veiga chegue para fazer o gol. Foi um golaço o terceiro gol. Foi o gol do título. E isso ao segundo tempo, aos 3 minutos. Então quem quis o jogo mesmo foi o Palmeiras. E aí a estratégia de quem joga, e aí a gente às vezes, a gente tem que se colocar no lugar do jogador. Você ganha o jogo de 2-0, cara. É óbvio que você vai ficar mais atrás, inconscientemente você fica mais atrás. Isso é sempre. Quando você está ganhando o jogo, por exemplo, aí você fala, a gente comentarista, a gente está fazendo um jogo, reportagem, mas por que esse time afastou tanto? Aí você pega o treinador, o cara mandando os caras ir para frente, é o jogador que faz isso aí. E o Palmeiras foi muito bem dirigido pelo Abel Ferreira, pelos lados, a saída do Rony foi ruim pro Palmeiras, mas entrou o Gabriel Veron, que é uma tiriça desgranhenta, nunca vi um moleque sem vontade de jogar bola, pelo amor de Deus, com o talento que ele tem. E o Palmeiras venceu por 4, poderia ser por 5, por 6. Em nenhum momento a gente viu o São Paulo com perspectiva de empatar o jogo, ou de fazer um gol para ir para os pênaltis.
Não é nem empatar, vai. Fazer um gol quando tava 2-0, quando tava 3 ou quando tava 4. Eu não vi isso, não sei se vocês viram. Eu concordo com você, craque. Acho que o Palmeiras foi muito superior, né? Acho que ninguém esperava esse resultado e acho que com relação ao São Paulo é muito difícil esse papel de engenheiro de obra pronta, né? De falar, mas deveria ter feito tal coisa, deveria ter feito tal coisa. Eu acho que ontem foi um jogo repleto, um festival de passes errados, do Igor Gomes, de todo mundo que tava ali. Foi um festival de verdade, muitas falhas dos dois zagueiros, né? O próprio Diego Costa, que a gente elogiou muito aqui, ontem teve uma partida muito complicada, com pelo menos 2 falhas importantes. O Arboleda não entrou bem, na minha opinião, acho que não fez um bom jogo. E acho que assim, tudo bem, talvez o Rogério tenha tido em mente que os meninos poderiam suportar a pressão, apesar de ser muito difícil, apesar de serem muito novos, né? O próprio Pablo Maia, que vem se destacando, não foi bem na partida. E o Rogério Ceni teve esse entendimento de confiar nos jogadores dele, de confiar na escalação que vinha dando certo, pelo menos nos últimos 2 clássicos. A diferença é que o São Paulo teve clássicos nesse início de temporada, principalmente jogando em casa, com o apoio da sua torcida. Então você cria um clima favorável para esses jogadores mais novos, menos experientes, para jogar com um pouco mais de tranquilidade, além de toda a questão técnica e tática. Agora, o São Paulo só teve experiência em clássico fora contra o Santos no momento de transição de técnico, estava sem técnico, não dá nem para considerar como um momento bom do Santos. E é claro que o São Paulo ia pegar um Allianz Parque lotado, um Palmeiras que ia pro abafa, com uma estratégia completamente diferente do Abel Ferreira, com mais um planejamento dele, e os meninos sentiram muito na partida. A partir daquele momento, ali, pelo menos no intervalo, eu, no lugar do Rogério Ceni, já teria estabelecido algumas mudanças. Eu acho que faltou esse feeling, beleza, vou começar com esse time. Ali, aos 30 minutos do primeiro tempo, já tinham sido 15 finalizações do Palmeiras. O placar já estava muito próximo de ser virado pelo Palmeiras. Então, acho que faltou para o Rogério Ceni um pouco de sensibilidade, de entender que a vantagem já não era mais a mesma, e faltou fazer alguns ajustes ali naquele momento. Agora, a temporada é desperdiçada? É claro que não. É claro que não. O Rogério Ceni conseguiu recuperar jogadores, conseguiu ir na base, trazer o Pablo Maia, fazer um time diferente, fazer o Éder render um pouquinho mais, fazer o Igor Gomes render um pouquinho mais. É um time que evoluiu durante o Campeonato Paulista, que teve um início pífio, um início horroroso, cheio de empates, cheio de derrotas. Não vou nem colocar a culpa no pé frio do Paulo do Vale. Foi um início ruim. O Rogério Ceni estava tentando entender. O time evoluiu. Não é um trabalho desperdiçado. Agora, quero até perguntar pro PDV com relação à venda de jogadores. Por quê? Se perde um Nestor, se perde um Pablo Maia, se perde um desses jogadores mais novos e que vem dando certo no time, é um trabalho que vai precisar começar do zero, de novo. E tem Sul-Americana, Brasileira e Copa do Brasil pela frente, PDV. Agora é muito difícil que o São Paulo venda Nestor e Pablo Maia. Eu acho que num futuro, né, até próximo, daqui a 6 meses talvez, no meio, né, da temporada europeia. O que eu acho que pode acontecer, por exemplo, é o São Paulo negociar um Igor Gomes, né? Existe aí o interesse do Botafogo, uma tentativa de contratar o jogador, até de convencimento de que ele possa deixar o São Paulo. Então, eu, se tivesse que apostar em alguma saída nos próximos dias, eu apostaria na saída do Igor Gomes. Exatamente. Não é né, só o cara? São Paulo, né? Na verdade, o Corinthians precisa vender, o São Paulo precisa vender. Sim. O Palmeiras daqui a pouco precisa vender, o Danilo também, que não vai aguentar. Só em relação ao que a Gabi falou, a gente tem que levar por outro lado também. Pensa desse lado, assim, ó. Isso é só... Eu sou o Rogério Ceni, certo? Certo. Eu já vi que o meu time perdeu o jogo. Por que eu vou tirar os meninos também? Eu posso deixá-los para que eles possam ter uma experiência futura. Entendeu? Eu não queimo os caras. Não, eu não tava queimo. vexatório Não, já. não, isso eu tô falando da visão minha em relação. Não é vejatório, não. Aí você queima os meninos, né? Você poderia ter tirado o Éder, como fez, poderia ter o Luciano, que entrou, não fez nada, né? Então, ele acreditou nos meninos e foi até o final. E às vezes isso, mais pra frente, pode ser muito legal. Não é legal perder de 4-0, não é legal perder um título. Eu já perdi. Então, já ganhei também. Então, às vezes, o cara ele foi com os caras até o final.
E aí essa molecada, de uma certa maneira, pode ter certeza que o Pablo Maia, com o Rodrigo Nestor e com o Igor Gomes, eles estão repensando o que eles fizeram de errado. Diferentemente do senhor Arboleda, que não tá nem aí pro São Paulo. E ainda vai pro jogo, entra no jogo e falha nos 2 gols. Porque os meninos não jogaram bem mesmo, tem toda a razão. Mas eles não influenciaram em lances individuais, tecnicamente, para perder o jogo. Coletivamente, eles erraram. Não marcaram bem, erraram o passe, foi perfeita. Mas individualmente, quem errou não foram eles. Foram os mais experientes. E quem errou foram os mais experientes. Sim. A única coisa que eu acho é que, assim, é claro que eles vão guardar essa experiência, né? Por mais dolorida que seja, por mais difícil que seja, por muito tempo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eles vão tentar nunca mais repetir esse cenário e tenho certeza que vão honrar muito a camisa de qualquer time que eles tenham pela frente. Mas eu realmente acho que, num primeiro tempo, em que o negócio já tava desandando, já não tava dando certo, é uma final, você já tinha vantagem, está numa casa adversária, lotada, é decisão, é um técnico que veio, que ama o São Paulo. Eu teria feito alguma mudança, craque, já no intervalo, pra tentar trazer alguma coisa diferente. E acho que, mesmo que um dos meninos tivesse saído, eles não ficariam marcados por essa final, ficariam marcados por um campeonato em que eles levaram o São Paulo até a final. Poderia colocar qualquer um, até o Raí, o Pedro Rocha, o Careca, que não ia ganhar. Pelo que o Palmeiras jogou ontem. Desculpa, não ia ganhar. Tá difícil. Não, eu concordo, o mérito é muito mais do Palmeiras, eu concordo com vocês, mas eu acho que o vexame, cara, é 4-0 num cenário que você saiu na frente no placar no jogo de ida. A verdade foi 5-3, né? 5-3. Então foi 5-3. É feio pro segundo jogo, mas dos 2 jogos foi 5-3. Sim. Mas acho que nos pênaltis seria menos dolorido. Mas se ele tivesse o São jogado Paulo um pouco chegou mais, na seria final menos já, dolorido. né? Eu acho que vexame é o Santos, que ficou 2 anos. O vexame é o Corinthians. Gente. Vexame é o Isso. Vexame é o Corinthians, vexame, sabe, é os times que não chegaram à final. Eu não vejo como vexame. Eu acho que chegar até a final foi excelente e foi muito acima do que a gente estava esperando no começo da temporada. Agora, o jogo de volta, a final no Allianz Parque, pra história do São Paulo, pra esse Campeonato Paulista, pra mim foi vexame. Acontece nas melhores famílias. É o coração falando. Não, mas eu não vejo assim, não. Mas eu entendo você e entendo os torcedores, não tem problema nenhum. Vamos lá então, o que nós temos aí? Vamos lá, só pra fechar, rapidinho sobre o futuro do São Paulo, porque na quinta-feira tem Copa Sul-Americana, jogo contra o Ayacucho do Peru, jogo no Peru, e o Ceni já falou que vai com os jogadores reservas e ele explica rapidamente aqui nos Donos da Bola a decisão. E agora nós vamos para uma Sul-Americana, vamos dar oportunidade para esses jogadores que iniciaram o jogo de hoje não devem fazer essa viagem, vamos preparar um time para domingo, início do Campeonato Brasileiro, porque é muito importante o Campeonato Brasileiro não passar a vergonha e os sustos que nós passamos no ano passado. Então esses jogadores agora vão ter oportunidade de também mostrar. Tá aí, ó, o Rogério falando que no ano passado, aí sim, Gabriele. Aí sim foi uma vergonha o que São Paulo fez ano passado no Campeonato Brasileiro, tá vendo? Sim. Uma das metas do São Paulo é conquistar a vaga na Libertadores, né? Isso. Que fase está o tricolor paulista. Não é só, deixa eu falar pra você, o Gabi, não é só o São Paulo. Claro. É o Corinthians que terminou na 5ª posição e acha que tá tudo bem. Pareceu o título, o Grêmio, né? Então, é o Grêmio que caiu. É o Internacional que tem um time ridículo no seu ano. É o Cruzeiro que está no 3º ano da 2ª divisão. O Santos que vai brigar para não cair. Sabe para quem que a gente tem que dar moral? Pro Fortaleza. Verdade. Demais. Sabe, a gente tem que dar moral pro Segundo Palmeiras. título do Voivoda. Moral pro Atlético Mineiro. Quem que é o 4º time? Vamos lá, hoje, no cenário brasileiro, o 4º time. Olha só que difícil. Olha só. Ó, você tem o Fluminense tá uma bagunça, né? Fluminense que tá bem. O Flamengo tá uma bagunça dentro do campo, fora do campo. Mas a culpa é sempre do treinador, né? Não, mas não é do presidente do Flamengo mesmo. Não, tô dizendo que sempre colocam a culpa no treinador. Troca de treinador e continua. Não, mas assim, os dirigentes fazem isso. Olha o que o Internacional fez com o Abel. Olha o que o Santos fez com o Carille. Olha o que o Corinthians fez com o Silvinho. Olha o que aconteceu com o Grêmio, com o Renato Gaúcho. E os dirigentes ficaram. Eles ficaram tomando conta. Então, e mais, né? E mais. É uma coisa pior ainda.
A gente tem sempre a mania de achar, né, que o futebol brasileiro é o melhor do mundo. E não é mais, cara. E não é mais.